E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a taxa de limpeza. Então, para você que acabou de entrar na plataforma ou que está na plataforma e não sabe muito bem como é que cobrar, quanto cobrar, por que cobrar, o que engloba essa taxa de limpeza, e eu criei um índice de limpeza, vou chamar como IL, para você saber se você está cobrando pouco ou se você está cobrando muita taxa de limpeza. Então fica até o final do vídeo que vai ser bem da hora. Evidentemente, toda vez que você aluga o seu espaço, você precisa deixar o ambiente completamente limpo, com roupas de camas trocadas, com toalhas limpas, cheirosas, bonitas e fluffies, não é mesmo? Então, isso tudo tem um custo, né? Fora a mão de obra que você tem ou você paga alguém para poder limpar o apartamento ou a casa, enfim, fazer a parte de lavanderia, né, das toalhas, das roupas de cama, os produtos de limpeza que envolvem essa limpeza, né? Então, você tem que pagar papel higiênico, você tem que pagar a bucha que você limpa, o detergente que você deixa em cima da pia, o sabonete que de repente você deixa para a pessoa usar, enfim. Existem vários custozinhos que, se você não puser na ponta do lápis e equacionar essa balança, você pode, entre aspas, estar cobrando um valor, não vou dizer que é mais baixo do que o custo que você tem, mas isso pode acontecer. Evidentemente, quando você está consciente do gasto que você tem e mesmo assim você não tem problema nenhum em ter este gasto para manter um padrão que você julga ser interessante, então vamos supor que você cobre R$100 de taxa de limpeza, só que o seu gasto por limpeza por estadia é 110, né? Não tem problema nenhum, desde que você tenha consciência do custo disso para você, né? Agora seria um problema você estar achando que está cobrando um valor e está gastando X, só que na verdade é X mais Y, né? Deu para entender? Como eu já falei em outros vídeos, é muito fácil, né, para o hóspede dizer: não, pode deixar que eu te entrego o apartamento limpo, pode tirar a taxa de limpeza que não precisa de taxa de limpeza, tá tudo certo aí, não sei o que. É meio exagero isso, né? Porque como é que você vai garantir que o cara realmente vai deixar limpo? E mesmo se deixasse limpo, existem outras coisas que não tem como ele limpar, como a roupa de cama, a não sei que tem uma máquina de lavar lá. Mas enfim, como é que você vai garantir a qualidade dessa limpeza, né? Ou quando dizem: ah não, eu só vou dormir. Eu vou dormir, vou ficar o dia inteiro fora, mas eu só vou dormir. Basicamente é isso que custa, né? A roupa de cama que o cara tá lá usando, né? Então, resumindo, o que deve ser considerado nessa taxa de limpeza? Mão de obra, produtos de limpeza, lavanderia, seja você fazendo, seja você terceirizando para uma outra lavanderia. Os produtos, né, de lavanderia também tem que considerar isso, o sabão em pó que você usa, a luz que você gasta. Então é uma série de fatores que vão fazer com que você entenda o custo que você tem para ver se operacionalmente isso está valendo a pena. Aí vem a grande questão: cobrar ou não cobrar a taxa de limpeza. Isso vai depender de você. Você pode muito bem não cobrar essa taxa de limpeza se você não quiser, você não é obrigado a não cobrar essa taxa de limpeza. Eu vou mostrar aqui no site do Airbnb como você faz para mexer nesse valor ou isentar esse valor, e você pode embutir esse custo no custo da diária, né? Então eu conheço pessoas que não cobram taxa de limpeza, elas isentam a taxa de limpeza. E tudo bem, né? Desde que elas saibam o que elas estão fazendo e o gasto que elas estão tendo, não vejo problema nenhum. Você só tem que tomar cuidado com o seguinte: imagina se você aceita uma diária, né? Então você tem, vamos supor, 3 reservas uma atrás da outra de uma diária só, e você não cobra a taxa de limpeza. E se você paga alguém para você fazer essa limpeza, né? Enfim, uma mão de obra, uma diarista, enfim, para deixar o lugar em ordem, fora a roupa de cama, talvez não valha a pena financeiramente, porque você vai estar tendo mais custo do que de fato o retorno em cima daquela diária. Mas mais uma vez, tudo vai depender do que faz sentido para você. No meu caso, não faz sentido, por enquanto, até o momento, não cobrar taxa de limpeza. Eu cobro taxa de limpeza, aí vai variar do imóvel. Também você pode selecionar o valor da taxa de limpeza de acordo com o perfil do imóvel. Não adianta você cobrar R$200 para um imóvel pequeno de 25 metros quadrados, né? E também não faz muito sentido você cobrar R$50 para uma casa de 400 metros quadrados. Então,
eu acho que tem que ser proporcional ao trabalho que aquilo dá e o custo que aquilo tem, seja de mão de obra, seja de produto, seja de tempo, né? Enfim, se você tem uma casa ou um apartamento com 4 quartos, onde você tem 4 camas, você tem um volume de roupa de cama muito maior, né? Então, se você for mandar para uma lavanderia, com certeza você vai gastar um belo dinheiro. Então, se você limpa a sua própria roupa de cama, se você lava a sua própria roupa de cama, você tem que considerar que existe um custo seu, da mão de obra sua, porque você que vai lá, não sei se você mora do lado da onde você faz Airbnb, ou se mora numa outra cidade, ou qualquer coisa que seja, você tem que se deslocar, pegar aquele negócio, lavar, secar, dobrar, às vezes passar, dependendo do tipo da roupa de cama, levar de volta. Tudo isso tem um custo, né? Então, é importante ter isso em mente para não fazer nenhuma besteira, não é mesmo? Agora eu vou entrar aqui no computador e eu vou mostrar para você como é que você configura essa taxa de limpeza. Bom, então vamos lá. A gente vem num anúncio, tá? A gente seleciona um anúncio. No caso, como eu tenho vários anúncios, eu tenho que selecionar o anúncio que eu quero mudar a taxa de limpeza, certo? E vem aqui em preço, tá vendo? Preço. E aí você vai ver aqui em taxas e encargos padrão, tá vendo aqui? Então aqui você vai, eu falei aqui umas 40 vezes já. Então você vai mexer exatamente nesse campo. Olha só, taxa de limpeza. No caso, R$20, por exemplo, porque é um quarto, né? Tem gente que cobra 35, tem gente que cobra 50. No caso é um quarto pequeno, né? Então é o valor que eu estipulei para esse tipo de espaço. Mas é aqui que você coloca, por exemplo, R$50, R$100, R$200, depende do tipo da sua acomodação, como eu já falei. E você pode zerar este valor. Você não precisa necessariamente colocar um valor. Então, se você coloca 0, né, aí você vem aqui em salvar e pronto. Você isenta a taxa de limpeza para aquele hóspede que estiver procurando pelo teu lugar. E uma outra coisa interessante aqui dessa parte, na mesma aba, né, aqui de preços e taxas e encargos padrão, você pode adicionar outras taxas, tá vendo? Adicionar uma taxa padrão. Aí você tem algumas aqui, ó, que o Airbnb já pré-configura o nome, né? Taxa de resort, taxa de administração, enfim, né? Até roupa de cama, se você quiser cobrar à parte, você pode fazer isso. Mas é muito raro eu ver essas taxas a mais, né? Porque pensa comigo, quando o hóspede vê, ele vai ver o valor das diárias, então 1 ou 2 ou 3 ou 4, seja lá quantas diárias forem, vezes o valor médio daquele período, e aí embaixo ele vai ver mais taxa de limpeza, mais taxa de serviço. Imagina se ele visse também mais taxa de roupa de cama, mais não sei o que. Então eu acho que para facilitar, quanto menos taxas você colocar e tentar ao máximo embutir isso, melhor, né? Tem gente, por exemplo, que cobra taxa de ar-condicionado. Não tenho nada contra, porque é complicado essa questão de ar-condicionado, as pessoas realmente abusam mesmo, né? Como eu já falei, que eu não gosto muito de ar-condicionado, boto tudo ventilador de teto. Mas eu ainda acho que o Airbnb tem que juntar tudo, né? Então, ao invés de ele mostrar a taxa de limpeza separada da taxa da diária, ao meu ver, eles poderiam juntar tudo e mostrar o valor por diária, já somando tudo. E aí o cara vê lá R$150 por dia, né, já somando todas as taxas envolvendo isso e pronto, né? Mas como eu não sou o dono do Airbnb, eu não mando nada, então só é o que eu acho, tá? Mas basicamente essa é a forma que você tem de ajustar a sua taxa de limpeza de acordo com o seu custo. Agora, como que você determina quanto que você vai cobrar pela taxa de limpeza? Bom, agora eu vou entrar aqui no computador e vou mostrar esse índice que eu criei para ajudar você a determinar se você está cobrando caro ou se você está cobrando barato. Como que o índice funciona? Você pega a taxa de limpeza recolhida, que eu chamei carinhosamente de TXL, e você divide pelo CDL, que é o quê? Que é o custo de limpeza. Olha que original. Então você pega esses dois valores, né, divide e acrescenta o -1. Esse -1 é que vai fazer com que você tenha o índice de 0 como o valor que vai empatar as contas, você não vai ganhar nem perder, e o que for positivo você está ganhando e o que for negativo você está perdendo. Se você tem o valor acima de 0,
quer dizer que você está recolhendo um pouco mais do que o que você está gastando. E isso é bom, porque de certa forma sobra aí uma gordura em caso de algum tipo de emergência que você possa vir a ter. E o contrário também, se você tem um índice menor do que zero, ou seja, negativo, aí você está gastando mais com limpeza do que recolhendo aquela mesma quantidade em taxa de limpeza. Então, na prática, como é que funciona? Eu fiz aqui uma tabelinha, você está vendo aqui que o nosso IL tem 3 reservas, a reserva da Maria, do José e do João, então cada um pagou R$50. Uma coisa importante aqui, quando você ganha a taxa de limpeza, vamos supor que a sua taxa de limpeza seja R$50, que nem eu coloquei aqui. Vamos colocar 100 para facilitar. Se você tem uma taxa de limpeza de R$100 e você não recebe R$100, por quê? Porque o Airbnb come 3% da sua taxa de limpeza também. Antes eles não cobravam em cima da taxa de limpeza, eles só cobravam em cima da estadia, mas já faz um tempo já. Então você tem que considerar que seria a taxa de limpeza menos 3%, que eles abocanham da estadia como um todo, incluindo a taxa de limpeza, certo? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui 100 tirando 3%, vai dar R$97, certo? Então vou colocar aqui 97, 97 e 97, vai dar aí R$291 de taxa de limpeza que eu recebi, líquido, né? Então aí aqui a gente tem, vamos supor que despesas de limpeza, vou colocar aqui 80, né? Só para a gente ser um pouco mais dentro da conta, para a gente simular quanto que vai dar. E lavanderia eu vou colocar aqui R$100 e a gente vai ter um TXL de R$291 e um CDL de 350. Né? Então você vê, o nosso custo, né, o CDL, está superior ao que a gente recolheu de taxa de limpeza. E aí você vai ver que o nosso IL vai dar menos 0,17, ou seja, a gente está gastando mais do que lucrando, entre aspas, né, do que recolhendo. Então se você for, por exemplo, ter um custo menor, vamos supor que de lavanderia você gastou R$20, tá? Então olha só, você teve aí um IL positivo. Então quer dizer que você sobrou um dinheirinho aí. Só que ele é muito sensível esse zero. Por quê? Porque não vai chegar a 1. Se chegar a 1, quer dizer que você está recolhendo muito mais do que você gasta. Isso é bom, né? Por um lado, né? Se as pessoas pagam a taxa de limpeza e você tem um custo baixo, melhor ainda. E se chega a menos 1, talvez seja o momento de você repensar se realmente está valendo a pena, se você não está pagando para limpar, né? Do seu bolso, até que ponto isso vale a pena. Então esse índice vai te ajudar a medir isso, né? Você pode fazer na mão aí e eu vou também disponibilizar essa planilha para você, mas é uma coisa muito pontual, tá, gente? Essa planilha é para você colocar o que você ganhou de taxa de limpeza e o que você gastou com a taxa, com a limpeza efetivamente do seu espaço, tá? Mas é uma conta muito simples, né? Basicamente você pode fazer isso numa calculadora, você pode colocar o CDL e o TXL e fazer, se você está zerando, zerou. Se você está gastando mais do que você recolhe, vai estar evidente, né? Mas eu acho que esse índice é interessante se você quiser automatizar, por exemplo, numa planilha sua. Você tem uma planilha e você pode colocar o tanto que você ganhou de taxa de limpeza e o tanto que você gastou de taxa de limpeza, e aí automaticamente você vai ter um parâmetro, né, para olhar, opa, esse mês, né, não tive tanto custo de limpeza. Às vezes, sei lá, o cara fumou no teu apartamento, você teve que, sei lá, levar um produto especial que custou R$50. Isso vai afetar a sua taxa de limpeza, né? Tô sendo bem cricazinha nesse sentido de taxa de limpeza e tal, mas eu acho importante nós, como anfitriões, entendermos todos os números que envolvem uma estadia. Porque não adianta nada você achar incrível fazer Airbnb, porque é lindo, maravilhoso, você recebe pessoas do mundo inteiro, só que você, de certa forma, não está rentabilizando de uma forma positiva para você. Né? O que é questionável, o que eu estou falando, porque você pode fazer muito bem só para cobrir os seus custos e você está feliz com isso, né? Mas para quem de fato investe e quer ver um retorno, que não tem problema algum, isso é importante para ter um parâmetro, né? Mesmo assim, a pessoa que não tem a pretensão de ganhar dinheiro, de lucrar, o que eu acho muito difícil, é importante que ela saiba os números, né? Os custos que ela está tendo, né? Porque às vezes a energia não compensa, né? Às vezes você está gastando tanta energia achando que aquilo está te dando resultado e não está. Isso vale para o geral, tá? Não é só para a taxa de limpeza, que é algo pequeno
dentro de um monte de outras coisas, um monte de outros custos, né, de condomínio, porque tudo você tem que pagar, condomínio, conta de luz, conta de água, telefone, né, internet, tudo isso tem que ir na ponta do lápis, né? Aqui eu foquei mais na questão da taxa de limpeza. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou da dica, dá o seu joinha, porque isso estimula com que eu produza mais conteúdos aqui no canal e que o vídeo seja mais divulgado pelo próprio YouTube. Então nos vemos no próximo vídeo e até mais!